Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa série Pessoas Mal Educadas. No episódio de hoje, uma Karen se passa por uma gerente de um escritório, mas as coisas acabam muito mal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário e ative as notificações. Esperamos que vocês aproveitem as histórias de hoje. Então vamos lá para a nossa primeira história. Há alguns anos, quando comecei a trabalhar no setor de hospedagem, tive uma ótima primeira impressão deste mundo. Naquela tarde, meu chefe estava estressado porque tinha que me ensinar a usar a máquina de café. Foi quando uma cliente entrou e pediu um café bem quente, para tomar ali mesmo. Meu chefe permitiu que eu fizesse o café, enquanto ele resolvia outra questão. Então, preparei o leite a 75 graus Celsius, que é a temperatura em que o leite é vaporizado. Deveria estar perfeito, mas a Karen voltou e reclamou. O café está morno, eu pedi um café extra quente. Como eu era novata, meu chefe achou que eu tivesse feito algo errado, e por isso eu refiz o café a 80 graus. Meu chefe experimentou um pouco, derramando o leite em uma xícara separada, e acabou queimando a boca, e confirmou que o termômetro estava funcionando corretamente. Entreguei o café à cliente e pedi desculpas, mas ela voltou reclamando. Eu venho aqui quase todos os dias e nunca fiquei tão decepcionada. Meu chefe e eu ficamos confusos, mas refizemos o café novamente. Quando a cliente voltou, ela começou a berrar. Nesse momento, meu chefe tinha ido ao banheiro e eu, com apenas 17 anos e totalmente inexperiente nesse trabalho com clientes, fiquei muito nervosa e comecei a tremer e quase chorar. Quando meu chefe voltou, ele ficou irritado com a Karen e arrancou a xícara das mãos dela, colocando-a debaixo do bico de vapor e ligando. O leite agora transbordava pela xícara, pelo balcão e pelo chão, enquanto meu chefe olhava para ela fixamente, com raiva. Em seguida, ele entregou a xícara de volta para ela, sem sequer desviar o olhar. O leite estava coalhado, a xícara estava pela metade, e ele disse: "Está quente, eu me certifiquei disso." A cliente ficou mortificada, e eu estava apavorada. Ela sentou à sua mesa sem dizer nada e bebeu café em paz. Meu chefe voltou para a cozinha e contou a outro chefe, e eles caíram na risada. Esse foi o melhor e o pior chefe que eu já tive. Pessoal, parece que não era só sobre a temperatura mesmo. Nada como aprender a lidar com as críticas construtivas para melhorar o trabalho, não é mesmo? Esta é a minha história de uma situação desconfortável que aconteceu há cerca de 8 anos. Eu costumava pegar o ônibus mais popular da cidade para ir à faculdade, e como sempre estava lotado, eu acabava tendo que compartilhar o assento com alguém. Porém, em um determinado dia, um homem com cerca de 40 anos sentou-se ao meu lado. Ele abriu tanto as pernas que acabou invadindo meu espaço pessoal, encostando sua perna na minha. Inicialmente, pensei que pudesse ser um desconforto pessoal ou falta de noção dele. Mas como ele estava concentrado no celular, resolvi não dizer nada e me concentrar nos meus próprios assuntos. Quando chegou perto da minha parada, comecei a mexer na minha mochila indicando que ia descer, mas ele continuava me ignorando. Tive que pedir licença para sair, e foi nesse momento que ele me respondeu de forma grosseira e sexista, insinuando que eu teria que passar por cima dele para descer. Isso me deixou muito irritada, e ao invés de ceder às suas provocações, decidi agir de forma diferente. Eu carregava uma mochila pesada, cheia de livros que precisava devolver na biblioteca, e normalmente teria colocado ela nas costas depois de descer do ônibus, mas não naquele dia. Eu passei a mochila na altura do rosto dele, e não hesitei em passar por cima dele, o acertando com a mochila na cara. Dei um leve empurrão para trás, para garantir que o peso da mochila atingisse o nariz dele. Não sei se ele ficou machucado ou não, mas tenho certeza de que seu orgulho foi ferido. Quando cheguei perto da porta para descer, vi que ele estava segurando o nariz e me encarando com raiva. Mas eu estava tão animada com a situação que nem me importei de ter que caminhar até minha parada original. Embora algumas pessoas que estavam perto de nós tenham notado o ocorrido, eu não sabia se ele era apenas um pervertido ou se gostava de perturbar os outros. De qualquer forma, espero que ele tenha aprendido a lição. Não é certo invadir o espaço pessoal de ninguém ou ser sexista e desrespeitoso com os outros.
Quando eu li isso, pensei que ela iria colocar a mochila em suas partes íntimas, mas refletindo sobre o assunto, ter a mochila esmagando o rosto dele também deve ter sido engraçado, não é mesmo? Será que ele aprendeu a lição? Esta é uma história que ocorreu durante o tempo em que eu trabalhava em um banco, como atendente no call center. Eu tenho muitas histórias para contar sobre aquele lugar, mas hoje quero compartilhar uma que sempre trouxe alegria para muitos dos meus colegas de trabalho. Eu trabalhava no call center do banco como atendente. Já estava lá há cerca de 18 meses e costumava trabalhar no turno da tarde. Recentemente, o banco mudou para o modelo de atendimento 24 horas. Isso significava que, mesmo quando a maior parte do banco estava fechada, incluindo a sede, departamento de reclamações, crédito, etc., ainda tínhamos que atender. Eram 22 horas e as luzes fluorescentes estavam piscando. A lista de chamadas estava vazia e eu estava contando os segundos finais do meu turno, ansioso para ir para casa. Então, um telefonema aparece na minha tela e eu pensei, droga, sempre recebo uma ligação antes de acabar o meu turno. Respirei fundo e falei com a melhor voz de atendente que conseguia. Olá, obrigada por ligar para o banco. Você está falando com fulano. Como posso ajudar? Mas não ouvi nada do outro lado. Comecei a repetir. Alô, você está falando com... E de repente ouvi uma voz conhecida de todo o atendimento do call center. E só para constar que esta vai ser uma ótima ligação. É claro que não. O cliente soltou um suspiro e disse... estou aqui. Meu Deus, por que vocês demoram tanto para atender? O que vocês estão fazendo? Lembrando que, como mencionado anteriormente, não havia nenhuma chamada no quadro e o cliente não esperou em uma fila. A ligação teria ido primeiro para o atendimento automático e depois ele teria que digitar o seu número de cliente e PIN antes de ser transferido para mim. Quando eu o atendi, demorou no máximo 60 segundos. Me desculpei pelo tempo de espera e perguntei o que poderia fazer por ele naquela noite. Ele começou a explicar que tinha uma questão com os juros da última fatura do cartão de crédito. Disse que tinha certeza de que era um erro, já que sempre pagava suas contas em dia e não gostava de pagar mais que o necessário. Depois de ouvi-lo, coloquei ele em espera e verifiquei sua conta. Analisei o histórico de pagamentos e as notas de interação com ele. Neste lugar, o banco registra qualquer conversa com o cliente, incluindo eventuais descontos em juros e taxas. Li algumas anotações feitas pelos meus colegas que diziam coisas como: o cliente reclama que teve juros cobrados porque não pagou a fatura completa na data de vencimento. Ele ameaçou fechar todas as contas com o banco e o gerente autorizou a isenção de juros. Mas depois de alguns meses, houve uma nota do chefe responsável pelo relacionamento com o cliente que dizia: se o cliente ameaçar fechar as contas para conseguir descontos em taxas, juros ou outras cobranças, processar imediatamente. Não autorize retenções. Fiquei surpreso com isso, pois aprendi que os bancos costumam fazer de tudo para manter os clientes, já que é mais barato mantê-los do que conquistar novos. Então liguei para o meu gerente para ver as anotações e avisá-lo que tinha a sensação de que o cliente ia pedir outra isenção de juros. Meu gerente disse: bem, se ele fizer, faça o que diz a nota. Esperei por cerca de 2 minutos e tirei o cliente da fila, agradecendo por ter esperado. O cliente respondeu: já era hora, meu tempo é precioso, você sabe. Então, já consertou tudo? Eu tentei explicar que os juros eram válidos, porque ele não pagou a fatura antes da data de vencimento, mas ele ficou bravo. O cara começou a me xingar de todos os jeitos possíveis, mas de repente ele parou e disse: tudo bem, se os juros são válidos, eu fecho minha conta agora. Você vai perder um cliente de longa data. Eu queria colocá-lo em seu lugar, mas também queria me proteger. Então perguntei: senhor, só para ter certeza, você está me pedindo para fechar todas as suas contas conosco, incluindo cartão de crédito, conta poupança e conta corrente? Ele respondeu: você é burro? Foi o que eu disse. E aí pegamos ele. Eu sorri de orelha a orelha e disse: sem problemas, vou colocá-lo na fila para fazer isso por você. Assim que escutei não, apertei o botão de espera rápido e, com a ajuda do meu gerente noturno, fechamos a conta do cliente. Ele tinha uma poupança de depósito a prazo e, ao fechá-la antes do prazo, teve que pagar uma taxa de 10% do saldo. Usamos o dinheiro em sua conta para pagar o cartão de crédito e mandamos um cheque com o resto. Depois disso, falei com o cliente novamente e disse: muito obrigado pela paciência, senhor. Suas contas foram fechadas como pedido.
Posso ajudar em mais alguma coisa? O cliente ficou muito irritado e falou em processar o banco, processar a mim, o gerente, o chefe de relações com clientes e todos os envolvidos na situação. Ele me acusou de discriminação e disse que eu não tinha o direito de fazer o que fiz. Ele ameaçou a chamar a polícia e nos prender, dizendo que somos ladrões, e ainda me insultou, dizendo que sou inútil e que deveria me matar. Mas mantive a calma e respondi: Senhor, entendo que esteja bravo. No entanto, tenho uma gravação da nossa conversa em que o senhor me orientou a encerrar as suas contas. Como não há mais nada a ser discutido, vou encerrar a chamada. Obrigado por entrar em contato com o banco e tenha uma boa noite. E desliguei antes que ele pudesse falar mais alguma coisa. Depois disso, meu gerente fez um relatório do ocorrido e enviou para o chefe de relações com clientes e retenções, incluindo uma cópia da gravação da chamada. Descobri mais tarde que o chefe enviou uma carta ao cliente, informando que ele havia sido banido permanentemente do nosso banco, devido à sua maneira vil e nojenta com a qual ele havia falado comigo. E se ele ligasse ou aparecesse na agência, a polícia seria chamada. Vocês acreditam que tudo isso começou por causa de $30? O cliente tinha $20.000 em um depósito a prazo, mas quis sacá-lo antecipadamente e pagou $2.000 em taxas. E por causa de $30, ele perdeu todo o dinheiro. Isso é a justiça divina, uma bela lição para deixar de ser imprudente. E ainda por cima, o cheque foi emitido com o restante do dinheiro. Foi a melhor punição de todos os tempos. Eu trabalhei em uma grande empresa, mas com uma equipe pequena em uma área de saúde bem específica. Devido às viagens frequentes da equipe, todos nós tínhamos que ajudar com as tarefas administrativas, além das nossas funções. No entanto, a empresa decidiu contratar alguém para lidar com as tarefas do escritório e focar em trabalhos médicos, e assim uma mulher foi contratada. Naquela tarde eu não estava planejando trabalhar, e fui buscar o meu sobrinho de 5 anos na escola para levá-lo ao parque. Como o parque ficava no mesmo caminho do escritório, resolvi passar lá para entregar uma caixa de equipamentos médicos. Ao chegar lá com o meu sobrinho, eu percebi que a nova funcionária estava presente e fui me apresentar. Eu caminhei até ela e disse: Boa tarde, você deve ser a... Nome da Karen. Prazer, eu sou a fulana. Ela me interrompeu e perguntou: O que você quer? Respondi que só estava deixando a caixa de equipamentos e os papéis, mas ela não me deu atenção. Sem saber onde colocar a caixa, deixei em cima do balcão. Nisso a Karen começa a gritar comigo: Não coloque isso aqui, esse não é o lugar deles. O que você está fazendo? Eu perguntei: Onde você quer que eu coloque? Ela respondeu: Onde eu quero? Eles não têm nada a ver comigo, só tire isso da minha frente. Eu respirei fundo e lembrei que ela não sabia quem eu era, ou qual era a minha função na empresa. Então expliquei a ela que os papéis precisavam ser digitados no computador. E perguntei se ela queria que eu os colocasse na bandeja de entrada, ou se ela preferia que eu entregasse os papéis diretamente a ela. Porém, a Karen me acusou de ser malandra. Foi quando ela apontou para o meu sobrinho e disse: Não mexa aí, esse garoto não deveria estar aqui. Eu tentei sorrir e ser simpática com ela, mas ela continuou a reclamar e a insultar o meu sobrinho. Então perdi a paciência e expliquei que era sócia da empresa e irmã do CEO. A Karen ficou atordoada, e nesse exato momento meu irmão entra, e meu sobrinho corre até ele gritando pai. O meu irmão olhou para a Karen e disse: Cindy, essa é a doutora fulana, ela é minha irmã e sócia. Então ele pegou os papéis de minhas mãos e os entregou para a doutora Karen. Meu sobrinho explicou por que estava chorando, e a Karen ficou sem palavras. Não houve demissão, mas a Karen nunca mais apareceu na empresa. Nossa, que situação embaraçosa para essa mulher. Mas o que você faria se estivesse no lugar dela? Acho que só há uma saída: seguir o exemplo da Karen e desaparecer, ou dizer que ela pediu demissão, já que ela era gerente, não é mesmo? Enfim, chegamos ao final de nossas histórias de pessoas mal educadas. E se você gostou, se inscreva em nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!